Vamos lá? Deixa eu só abrir aqui. Vou botar minhas coisas em ordem aqui. São 5. Se eu quiser deixar primeiro, eu passo para agora. Não, dá. O 2, o 1. Eu declaro abertos os trabalhos da nossa sessão, cumprimentando a todos e consulto inicialmente os eminentes pares se dispensam a leitura da ata, se eles teriam alguma observação a ser feita. Se não tem, eu declaro aprovada. Nós vamos inicialmente atender aqui o nosso eminente corregedor, desembargador Sebastião de Moraes, filho, que é relator dos embargos de declaração. É o 6 da pauta geral, figura como embargante Clayton Marques Arantes e outro, e embargado Adão Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra. Eminentes pares, trata-se de embargos de declaração em razão daquela decisão desta egrégia turma que revogou aquela antecipação de tutela que foi concedida por esta mesma Câmara em situação pretérita ao Clayton Marques Arantes e outros. Justamente esse cidadão é aquele que fez greve de fome aqui em frente do tribunal, e até movido por uma paixão e não por um aspecto jurídico, esta Câmara houve por bem deferir a antecipação de tutela em favor do Clayton Marques de Arantes. Entretanto, ao receber a contestação, houve o pedido de revogação daquela antecipação de tutela e esta Câmara, esta turma entendeu por maioria, vencido tão somente o relator, de que realmente não estavam presentes os predicados do artigo 273 do Código de Processo Civil para fins e efeitos de antecipação de tutela, e houve por bem esta Câmara, por maioria, revogar a antecipação de tutela anteriormente dita. Feito isso, eminentes pares, vem agora o Clayton Marques Arantes e outros, alegando omissão, contradição, etc. Naquela oportunidade, eu tracei paralelo dizendo totalmente de que não era caso de antecipação de tutela, sobretudo em rescisória, sobretudo prestigiando a coisa julgada. Embora eu sendo relator e o voto divergente foi meu, o ilustre desembargador Jiraci Persiani, que teve acesso ao processo quando julgado pela Câmara Ordinária, fez um voto mais substancioso ainda, expondo a situação de que realmente aquela situação não era de concessão de antecipação de tutela, que na oportunidade foi seguida por todos os demais membros deste tribunal, vencido tão somente o eminente relator. Nessa oportunidade, eminente, o que acontece aqui é que ele está pretendendo tão somente rever o entendimento que nós já manifestamos, mais que claro, quando do julgamento desse recurso. Bem isso, o eventual fato do acordo não feito alusão a dispositivos invocados pela parte, o problema de pré-questionamento, também não é necessário que nós façamos nossos votos todos os demais artigos, quanto basta que nós indicamos os motivos pelos quais chegamos àquela orientação. Então, a questão de pré-questionamento e todos os mais, não há omissão. Mesmo para fim de pré-questionamento, é necessário que haja o requisito prescrito no artigo 535. O meu voto o meu voto, com outras palavras, é isso que eu disse, então eu estou rejeitando os embargos, desembargador. É como eu voto. Uma análise da decisão embargada, hora embargada,
revogou uma liminar anteriormente concedida. Ele está rediscutindo E a discussão a é matéria. só para efeito de pré-questionamento. Exatamente. Se é esse o fundamento, acompanha o voto de Vossa Excelência. Como voto eminente, vereador Carlos Alberto. De acordo. Vereador João Ferreira Filho. De acordo, relator. Doutor Paulo Sérgio. Doutor Marco de Martins. De acordo. Não, a unanimidade rejeitar negar provimento aos embargos. Agradeço a presença do eminente corregedor. Eu vou ficar mais um pouco. Sei dos afazeres de Vossa Excelência Ainda frente à tem, corregedoria. ainda tem um da pauta ainda. Que continuação de julgamento. Ah, que tem um da também. pauta, é É verdade. só pedido de preferência ou um da pauta de admissão de julgamento. Meu Deus. Deu um. Ah, esse Vossa Excelência participa ainda, tem razão. Cadê o voto? Ah, está aqui. Egregia turma, a divergência entre o voto do eminente relator e do eminente revisor no apelo reside na necessidade ou não de que as visitas do pai e filha menor sejam assistidas. Hã? Na verdade, não é apelo, né? É infringente. No apelo, né? Exato. Julgada improcedente a ação de destituição do pato poder movida pela mãe da menor contra o pai e parcialmente confirmada essa decisão pelo apelo 92.057/2010, impôs-se ao pai o onde que as visitas à filha menor sejam permitidas, porém mediante acompanhamento de pessoas a serem indicadas pelo juiz. Vossa Excelência se recordam bem disso, o desembargador Carlos Alberto, o desembargador Sebastião, o desembargador Paulo também, né, desembargador Paulo? Vossa Excelência também participa. Tá bom. Após analisar as provas colacionadas, não há como se precisar se é caso de abuso contra a menor perpetrado pelo pai ou caso de alienação parental promovido pela mãe. Certo é que, seja qual for o caso, que se deve preservar o melhor interesse da criança. De notar-se, não há prova mais coerente, nem mesmo indícios conclusivos e suficientes do ato imputado ao pai, porquanto o depoimento da criança é confuso e contraditório e as testemunhas ouvidas dão testemunhos inconclusivos em relação à situação fática. Ressalto que durante a maior parte do trâmite do processo, o pai, ora embargante, se viu sujeito a contar com acompanhamento de pessoas indicadas pelo juízo, sempre que teve a filha em sua companhia. As assistentes sociais que estiveram presentes aos encontros relatam a convivência normal, alegre e salutar entre pai e filho e também entre ela e outras pessoas do convívio do pai. A criança também afirma a psicóloga que atendeu a que não tem medo do pai, que se sente saudade dele e gostaria de estar em sua companhia, o que faz parecer que a criança não se sente ameaçada na presença do pai nem deseja dele se afastar, o que seria natural caso tivesse sofrido agressões por sua parte. Também é importante notar que a genitora da criança, ora embargada, se revela psicicamente fragilizada após a separação do casal, tendo inclusive cometido alguns excessos na precaução com relação à criança, ao tirar fotos das partes íntimas e submetê-las a consultas médicas pouco justificáveis após a visita do pai, ao pai. Deste modo, submeter a criança e o pai a constante monitoramento durante os períodos de convivência não parece ser o mais saudável para o futuro das relações entre eles, que deve se resolver com base na confiança, na proteção e no carinho que deve prevalecer nessa relação de pai e filho de maneira afetiva. A prova, de algum modo, sugere que a infante se encontrava bem assistida e feliz durante o período em que esteve na companhia paterna, o que enseja, via de consequência, a modificação da decisão para que o pai e filha possam usufruir dessa convivência sem medida protetiva a ele imposta no acordo apelado. Assim, se conclui por quê? Por mais que tenha me cercado do maior empenho ou mesmo extremado zelo costumeiro, não vi, confesso que não fui capaz de visualizar, pelo menos assentado em prova coerente, algo que pudesse restringir a convivência do pai com sua filha, esta, aliás, e lamentavelmente a grande prejudicada em meio a essa desarrazoada incompreensão humana. Com essas considerações e pensando, convencido mesmo de que com essa visão estou consultando os melhores interesses da criança, eu estou, então, dando provimento aos embargos infringentes para afastar a medida com base no voto minoritário. Essa é a conclusão desse julgamento. Quero, inclusive, trazer para a tranquilidade dos colegas, tive o cuidado de entrar em contato na comarca. Empatou? Espera aí, mas antes disso,
E eu, preocupado com a situação fática gerada por conta da convivência dessa relação aí, tive o cuidado de entrar em contato lá com o juiz de Rondonópolis, que jurisdiciona a parte do feito principal. E aí, desembargador Carlos Alberto, como eu tinha dito na sessão passada, então o juiz lá deu um despacho bem circunstanciado, nomeando perícia para fazer 5 sessões de psicólogo com pai, mãe e criança, fazer uma avaliação e depois nomear um psiquiatra para a gente ter uma decisão definitiva e, se for o caso, até apurar eventual responsabilidade profissional de quem quer que seja nesse processo, que uma criança dessa idade não pode estar a serviço desses interesses. Pouco compreensível. Então, em conclusão, senhor presidente, para efeito, empatou, aí prevalece o acordo, é isso? Senhor presidente, esse recurso realmente me chamou a atenção. É um caso grave, os fatos narrados. E as provas realmente não são assim, eficazes para se concluir aquilo que está se acusando o pai realmente. Mas a gente fica sempre com a preocupação de um fundo de verdade, o que pode realmente ter, né? E a intenção é preservar sempre a criança, né? Não é a briga dos pais lá. Mas eu estava em uma dúvida tremenda mesmo. Mas o cuidado que Vossa Excelência teve, que eu não tive de fazer essa pesquisa mais profunda, e agora levar também, até pela responsabilidade profissional, porque foi buscado um laudo, foi buscado, feito perícia lá em Campinas, e a pessoa atesta e afirma, e pode ser realmente que haja atestado de uma forma não tão bem elaborada. Isso também. E já que tem essa possibilidade do magistrado realizar o estudo melhor, e aí vai depender do doutor Paulo Sérgio também, que me acompanhou, certo? Eu queria aderir ao voto de Vossa Excelência, porque ainda tem outras possibilidades das partes recorrerem, certo? Trata-se de um infringente, onde se tinha simplesmente tudo que se pretendia na ação não foi dado, certo? Só para deixar claro, doutor, principalmente Paulo Sérgio, tudo que se pretendia na ação não foi dado. Foi o voto majoritário do doutor Marcelo, que foi acompanhado pelo desembargador Tadeu, que acabou fixando no acórdão, certo? Que deveria deixar a visita, tudo, só que fazê-la de forma assistida, certo? E é contra essa parte do acórdão que veio o infringente, certo? Então, nem a sentença tinha colocado isso, foi no corpo do acórdão que veio. Então, eu acho prudente realmente e coerente o voto do desembargador Guiomar, que lá já vem, já na sessão anterior, teve o voto já, da mesma forma, do desembargador Persiani, que é o voto vencido na Câmara, e do desembargador Sebastião. Eu acho que eu que abri a divergência. Foi Vossa Excelência que abriu a divergência, só que Vossa Excelência abriu com outro fundamento. E eu não concordo com aquele fundamento, com a devida venda. Vossa Excelência abriu que ninguém está vendo o direito do pai. Eu realmente não estou vendo o direito do pai. Eu estou vendo a preservação da criança, certo? Do pai, da mãe, são maiores adultos. Eu estou vendo da criança. Vossa Excelência abriu a divergência, mas com outros argumentos. Então, mas mesmo assim eu voto vencedor, não tem dúvida. Então eu queria aderir ao voto contrário ao meu, certo? Para também acolher o voto minoritário. Só que aí o doutor Paulo Sérgio fica sozinho, sem o voto do relator. E aí Vossa Excelência passa a ser o redator, né? Por unanimidade, você reviu o voto? Senhor presidente, quando da feitura do voto e o acompanhamento por minha parte, eu analisei também no sentido da proteção da criança, apesar do argumento de sempre ser dito que visava-se também a garantia do pai, ou seja, estar
seguro de que, quando devolvesse a criança, não teria alguma acusação por parte da mãe. No entanto, ouvindo o senhor atentamente e constatando de que prevalecer esse voto que seria o majoritário, seria cercear o direito paterno, sob um argumento de uma briga conjugal. Então, eu acompanho, sem dúvida, o voto de Vossa Excelência. Então, em função das reconsiderações, se for alguém vencido, desembargador Juraci, quem que não está presente? Ah, não está presente. Então, de qualquer modo, os embargos ficam providos por maioria. E esse aqui tem pedido de preferência? Tem pedido de preferência, só que esse desse sustentação não. Não, mas eu vou fazer o pedido de preferência, que é o 2 da pauta, é agravo regimental, né? Tem preferência de agravo regimental? Sim, eles se inscrevem antes. Tem pedido de preferência, né? Então tá bom. Você quer, vamos fazer primeiro, tem primeiro um agravo, tem pedido de preferência e sustentação, qual que prefere? Então vamos. Me dá a sustentação oral 13, né? É o 5 da excelência. Hã? É o 5 da pauta. É esse o senhor. Tá bom. Esse senhor. Esse aqui é a massa falida, né? É o 5. Cadê a papeleta? Aqui. Coloca em julgamento número 5 da pauta, o recurso de apelação 791/2002, que gerou os embargos infringentes número 99.176, em que figura como embargante massa falida da 13 Construtora Incorporadora Limitada e embargar José Martins Vaz. Eu sou relator, a Câmara é composta pelo desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o desembargador João Ferreira Filho, e o doutor Marco José Martins Siqueira e o doutor Paulo Sérgio Carreira de Souza. Esse aqui não tem. Teve parecer do Ministério Público nesse processo aqui? Não, teve. Relatório. Egrégia turma. Cuida-se de embargos infringentes opostos pela massa falida da 13 Construtora e Incorporadora Limitada, opostos quanto ao acordo proferido no recurso de apelação número 791/2012, que, por maioria de votos nos termos do voto do vogal, reformou a sentença proferida na habilitação de crédito proposta pelo embargado José Vaz Martins para deferir o pedido para habilitação de crédito quirografar no valor de R$ 3.544.218. Objetivo a prevalência do voto minoritário da lavra do eminente desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que seguiu o posicionamento jurídico do juiz singular para indeferir o pedido de habilitação de crédito postulado pelo aqui embargado José Martins Vaz, no valor já citado, representado por instrumento particular de confissão de dívida. Explica que a sentença proferida em primeiro grau indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pelo embargado José Martins, enquanto que, em grau de apelação, foi reformada por maioria para julgar procedente o pedido nos termos do voto do vogal, desembargador Sebastião Moraes Filho, e do revisor, eminente desembargador Dirceu dos Santos. Reclama que a habilitação de crédito foi instruída apenas com contrato particular de compra e venda de imóvel firmado entre o embargado José Martins Vaz e José Eduardo Miranda, cujo traslado da escritura pública de compra e venda do referido imóvel evidencia que foi transferida diretamente para a Pecuária Baguari Limitada, por meio de procuração pública otorgada pelo embargado e sua esposa, para o senhor Giancarlo de Miranda, irmão de José Eduardo Miranda, e cópia da matrícula do bem. Acentua que o atual síndico e doutor curador de massas entenderam pela necessidade de dilação na origem para que o embargado comprovasse a origem de seu crédito, caso em que, mesmo designada a audiência de verificação de crédito realizada, nada foi comprovado. Assegura que o embargado nada esclareceu sobre a origem do crédito que pretende habilitar junto à massa,
caso em que a exigência de indicação de crédito para habilitação em falência é destinada a dar segurança à massa e aos credores, cuja incumbência é do embargado, máximo porque os títulos cambiais são de fácil emissão fraudulenta. Sustenta que a não comprovação da origem dos créditos, mesmo após a intimação para o devido saneamento, demonstra que o indeferimento da habilitação é medida que se impõe, mas porque não preenchidos os requisitos do artigo 282 da Lei de Quebras. Sobre o provimento dos embargos infringentes, a fim de prevalecer o entendimento do voto vencido, proferido pelo eminente desembargador Carlos Alberto, na apelação 791/2002, cujo efeito é o indeferimento da habilitação de crédito formulado pelo embargante José Vaz Martins. Na sua resposta aos infringentes, o embargado defende o entendimento oposto pela maioria, porque inequívoca a origem do crédito, segundo afirma, regularmente constituído, bem assim a falta de responsabilidade sua no que diz com a ausência de registro contábil sobre a transação. Diz que a ausência de registro contábil não desqualifica o seu crédito, muito menos a habilitação junto à massa falida, porquanto se originou em 1996, data bem anterior à falência da embargante. O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento dos embargos infringentes, a fim de prevalecer o voto minoritário proferido pelo eminente desembargador Carlos Alberto Abda Rocha, no sentido de indeferir a habilitação de crédito. É o relatório, senhor presidente. Tem a palavra agora o eminente patrono do embargante, da embargada. Embargante não tem, né? Não tem sustentação? Não. Patrono do embargado, doutor Samir Armonde. Uma palavra, portanto, pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Guiomar, pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa turma. Ilustre procurador de Justiça, nesse ato representando a Procuradoria de Justiça, servidores, advogados aqui presentes, senhoras e senhores. Senhor presidente, na origem, trata-se de uma habilitação de crédito, como já relatado, junto à massa falida da 13 Construtora Incorporadora Limitada. Os fatos ocorreram, que motivaram esse crédito, ocorreram em 1996, quando o embargado, necessitando de dificuldades financeiras, teve a necessidade de vender a sua propriedade rural, aqui no Pantanal, e contratou um corretor à época para achar um comprador aqui no estado de Mato Grosso. E, naquela ocasião, o terceiro comprador, no caso José Eduardo Miranda, juntamente com seus familiares, o pai dele, fizeram a proposta de compra da fazenda, mediante a transferência de um crédito que o José Eduardo tinha, junto a 13 Construtora Incorporadora Limitada. Para quem não conhece a 13 Construtora Incorporadora Limitada, era uma das maiores construtoras do estado de Mato Grosso, quiçá no Brasil. É uma empresa que tinha 3.000 imóveis. E meu cliente foi junto à 13 Construtora, ali naquela ocasião conversando com o senhor Edmundo de Oliveira, e o Edmundo atestou, não, de fato, o crédito existe do senhor Zé Eduardo e demais pessoas, o senhor pode fazer a transação comercial. E ali ele fez a transação comercial em 1996. Pois bem, feita a transação, com a cessão do crédito que ele possuía junto à 13 para o embargado, o Zé Eduardo, ao longo da transação, já vinha negociado a fazenda com a Fazenda Baguari, que é uma terceira para a pessoa. Nessa transferência, passou-se a procuração direto, em vez de transferir para o José Eduardo, passou-se direto para o irmão do Zé para fazer a transferência no cartório. Isso está tudo documentado, está nos autos. Ok. Feita essa transação, essa cessão de crédito do José Eduardo para o embargado da 13, ele não conseguiu receber junto à embargante. Lá no ano de 2000, foi feito um contrato de confissão de dívida e consolidação daquela dívida existente anterior para o embargante, diretamente 13 embargado. E, para surpresa dele, em 2001, veio a falência da 13, a abertura da falência. Qual a solução restou para ele? A habilitação do seu crédito. Habilitou o crédito. Qual crédito? Contrato de confissão de dívida. Naquela ocasião de habilitação do crédito, e aí quero reafirmar o que passou-se nesses autos, com toda a vênia ao voto naquele momento divergente,
Na ocasião da habilitação do crédito, as folhas 10, o falido se manifestou. O falido concorda com o presente e habilitação de crédito. Está lá nos autos. Nas folhas 11, o síndico, naquele momento, este sim concorda com a habilitação de crédito para ser classificado como criptografado. Nas folhas 14, cuida-se de procedimento de habilitação de crédito interposto pela parte interessada, sendo que a pretensão não foi objeto de impugnação por parte da falida, do síndico e demais credores. Então, estando o crédito comprovado pela juntada nos autos e não existindo controvérsia sobre o mesmo, concordo com a habilitação do crédito. Quem? Promotor Marcelo Ferra de Carvalho, à época. Passou na mão de todos. O crédito não havia um único problema. Quando começou toda a celeuma? Na época, o juiz aposentado, Dr. Geraldo Palmeira, de ofício, sem nenhuma provocação de credor da massa, determinou diligência para que averiguasse se aquele crédito tinha origem. E ali se instalou-se uma situação muito complicada para o embargado, porque até onde eu vou provar que meu crédito tem origem ilícita? Sendo que é obrigação da parte dos credores, da massa falida, provar que não tem legitimidade no meu crédito. E nós já passamos 17 anos e juridicamente 11 processos demandando, até hoje não tem nos autos nenhum documento falando, ó, esse crédito aqui não presta. Esse contrato de confissão de dívida aqui foi uma simulação. Nós temos uma instrução processual feita na origem, onde o falido vem e diz, de fato, ele comprou fazenda, foi feita a venda da fazenda dele através da troca do crédito da minha empresa, em 1996. Trouxemos o corretor que fez a transação, que não recebeu até hoje. Falou, não, foi feita, conversei com o pai do senhor José Eduardo Miranda, foi feita a transação, nesses termos, os contratos de cessão de direito estão aí nos autos. E o que a gente busca aqui é pelo menos a esperança dele, porque, de fato, eu confesso que acho muito difícil, se caso negado o provimento mantendo a decisão, ele receber também. Porque é uma massa que se arrasta por 11 anos, quiçá chegará nos quirografários de secreto. Mas pelo menos a expectativa de falar, ó, não me tomaram a fazenda. Eu não perdi essa fazenda. Então é isso que eu venho dizer para o senhor, é só matéria mesmo, de fato, que caberia a incumbência à massa vir e provar que o crédito não tem origem ilícita. E isso não existe nos autos. Se o falido vem e anui, falando que o crédito tem origem legal, não há credor, não há ninguém para dizer, ó, essa origem aqui é fraudulenta. Aí, por final, dizem o seguinte, e onde acertadamente, com toda a vênia voto divergente, acertadamente o desembargador Sebastião diz, não é ônus do embargado ser responsabilizado por escrituração contábil da massa falida. Qual a responsabilidade dele se aquele crédito que originou a confissão de dívida está escriturado ou não na massa falida? Pouco importa. Senão, daqui a pouco, compramos um bem de origem ilícita, mas por não ter escrituração do vendedor, ó, isso aqui não vale mais nada. Então, peço nessa tribuna aqui que restabeleça a ordem desse feito, mantendo a integridade da decisão recorrida e dando pelo menos a esperança, não falo que vai receber, a esperança de um dia, já tem 17 anos, de repente leva mais uns 17, aí vai que vende esses imóveis, tudo aí ele recebe. Mas pelo menos a esperança de um dia ele receber esse crédito que fez com que ele saísse do Brasil e comprasse um pedacinho de terra lá na Bolívia para tentar sobreviver, porque perdeu tudo. O que ele tinha ficou aqui pelo Mato Grosso e está numa massa, e para mim, com toda a vênia, mantendo a decisão de piso, é fazer com que enriqueça a massa falida. É só, senhor presidente. E fico à disposição para qualquer esclarecimento. Concluída a sustentação oral, eu dou a palavra ao Ministério Público. Igreja turma, senhor advogado, o parecer aqui, a manifestação ministerial é pela prevalência do voto minoritário. Mas, ouvindo a exposição feita pelo ilustre advogado, se houve aceitação desse crédito pela massa falida, pelo síndico,
Eu não sei como houve manifestação do síndico, ele aceitou o crédito, a habilitação do crédito. O Ministério Público verificou, se manifestou favoravelmente à época, e depois esse crédito vem a ser questionado por iniciativa judicial, né? Não sei, eu não vejo fundamento para alterar essa decisão. Sinceramente, francamente, eu me manifesto pela preservação da decisão, pelo desprovimento do recurso. Egrégia turma, ciência a controvérsia em saber se comporta a reforma ou acordo proferido no recurso de apelação número 791 de 2002, a fim de prevalecer o voto vencido proferido pelo eminente desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que indeferiu o pedido de habilitação de crédito quirografado postulado pelo embargado José Vaz nos autos de falência da 13 Construtora Incorporadora Limitada. Eminentes pares, uma breve retrospectiva do caso em exame. O embargado José Vaz Martins justifica a origem do crédito ao fundamento de que, em 24 de 5 de 96, vendeu a fazenda São João, com 18.213 hectares, para o senhor José Eduardo Miranda, pelo valor de R$ 1.729.000, porque precisava saldar dívida e recebeu como pagamento crédito que o senhor José Eduardo Miranda tinha com a 13 a empresa falida 13 Incorporações. Assegura que está demonstrada a regularidade do crédito, a regularidade do negócio e, portanto, a origem do crédito que pretende habilitar junto à massa falida, nos seguintes fatos comprovados documentalmente. A apresentação da proposta de compra e venda da Fazenda São João, imóvel no qual consta como comprador José Leocádio de Miranda, pai do comprador José Eduardo Miranda. Contrato de prestação de serviço imobiliário formalizado entre o embargante José Martins Vaz e a empresa LN Empreendimentos Imobiliários, contratada para intermediar a transação com o comprador José Eduardo Miranda. C. Designação pelo embargante. Na verdade, aqui é embargado, né? José Vaz e sua esposa, do senhor Giancarlo de Miranda, irmão de José Eduardo Miranda, para regularizar a atualização do imóvel no cartório em razão da nova venda da fazenda feita pelo senhor José Eduardo Miranda, Agropecuária Baguari Limitada, em data de 21 de maio de 2006. Colhe-se ainda o argumento de que, em razão da dificuldade do recebimento do pagamento pela venda da fazenda ao senhor José Eduardo Miranda, o embargado e a empresa 13 Incorporadora Limitada, em 11 de 1 de 2000, autenticação das assinaturas depois de um ano, em 22 de 1 de 2001, ajustaram nova composição com o objetivo de saldar a dívida espelhada no instrumento particular de consolidação e confissão de dívida e outras avanças, por meio da qual a empresa confessa dívida no valor de R$ 3.544.218. Em primeiro lugar, a sentença proferida pelo eminente Dr. Carlos Marco Aurélio foi de indeferimento de habilitação de crédito formulada pelo embargado ao fundamento de que o postulante não conseguiu comprovar a origem do crédito que pretende habilitar. O mesmo entendimento foi seguido pelo relator do recurso de apelação, o eminente desembargador Carlos Alberto, realizado em 4 de 7 de 2002, de cujo voto colhe-se o fundamento de que a habilitação de crédito deve demonstrar de forma clara e sem qualquer lampejo de dúvida a origem da obrigação, através de provas cabais, consoante preceitou o artigo 82 do Decreto-Lei 7.661/45, e inexistindo nos autos prova em conteste da origem do crédito pretendido pelo embargante, pelo apelante, e sendo insuficiente para tanto os documentos acostados, a rejeição da citada pretensão é medida que se impõe. Conclusão do desembargador Carlos Alberto. De outro lado, o entendimento proferido pelo eminente desembargador Dirceu dos Santos, inicialmente acompanhando o relator, e do vogal do Sebastião Moraes Filho, foi de procedência do recurso de apelação, de provimento do recurso de apelação, aviado pelo aqui embargado José Martins Vaz, a fim de deferir a habilitação de crédito quirografado. Em síntese, o voto preferido pelo eminente desembargador Sebastião foi no sentido que o embargado comprovou a origem da dívida
com a juntada dos documentos. Instrumento particular de consolidação de dívidas e outras avanças, contrato particular de compra e venda do imóvel datado de 24/5/96, cuja cláusula terceira notícia outorga de procuração para vendedor José Martins Vaz e esposa Valquíria Vaz, em favor de Giancarlo Miranda, irmão de José Eduardo Miranda, para a partir da venda representada em todos os atos, o que legitima a transferência do imóvel diretamente em favor da Agropecuária Baguari, que em último andado foi a quem o imóvel foi transferido. Colhe-se ainda do voto do eminente vogal o entendimento de que é irrelevante para a análise da procedência da habilitação a ausência de registro contábil da dívida da massa falida com o senhor José Eduardo Miranda e o José Martins Vaz. Por quê? Prova documento é coisa representativa de um fato e destinada a fixá-lo de modo permanente e idôneo, resultado de uma obra humana com o objetivo de retratação material do que realmente aconteceu, cuja circunstância foi suficientemente provada pelo embargado José Vaz Martins. Feitas essas considerações, a questão que se coloca é saber qual dos posicionamentos merece ser adotado para a definição da questão jurídica em exame, deferimento ou não da habilitação de crédito formulado pelo embargado em razão da divergência verificada. Após detida a análise dos documentos, provas e votos, no limite da divergência posta, conclui-se que tem razão a embargante massa falida 13 Construtora Incorporadora Limitada. Com a devida vênia, o entendimento da maioria, proferida pela Quinta Câmara, constata-se que aqui, a exemplo do entendimento posto pelo eminente relator, não ficou suficientemente comprovado o nascedor do crédito, vale dizer, a origem da formação do instrumento particular de confissão de dívida, por meio do qual a falida confessa o débito de R$ 3.544.218 em favor do embargado. No caso, não se nega que a confissão de dívida seja título executivo, mas é certo que, para resguardo dos interesses da massa e dos credores, a exemplo de todos os créditos habilitados na falência, deve haver comprovação da origem, artigo 82 da Lei de Falência. É o que diz a doutrina. A habilitação de crédito em falência é regida por princípios outros que não os vigentes no domínio dos títulos de crédito, sendo necessária a declaração da origem da dívida. A omissão de tal dado cria situação bastante para gerar dúvidas sobre a legitimidade do crédito e até sobre a existência da obrigação representada pelo título abstrato, ensejando a exclusão do quadro geral de credores quirografados, RT, tal. No caso em exame, especificamente no que tange à origem do crédito, pode-se constatar que os documentos apresentados não confirmaram que o embargado vendeu a fazenda São João para José Eduardo Miranda. Consta, sim, que a propriedade foi vendida para a empresa Maguari, Pecuária Baguari, pelo valor de 700 mil na época, né? Cuja importância, aliás, consta como recebida pelo embargado em sua declaração de imposto de renda de 98. Também não consta no referido dia o recebimento de 100 mil reais supostamente pago em espécie a José Eduardo Miranda em favor do embargado como parte do pagamento referente à venda à compra e venda, cláusula segunda. No documento prestado pelo sócio da empresa falida, senhor Eduardo Luiz Campos de Oliveira, colhe-se a confissão de que a origem do crédito em discussão decorreu de empréstimos contraídos pela 13 Construtora com a Factory de José Eduardo Miranda, cuja dívida estaria formalmente contabilizada no livro da empresa. Contudo, o síndico, Rony Márcio Alves, não encontrou nos documentos nenhum dos documentos sobre essa transação. O contrato firmado entre a 13 Construtora e José Miranda Miranda tem por objeto promessa de compra e venda de instrumentos imobiliários. Vale frisar, nada se refere à obtenção de empréstimo por meio de participação da empresa de fomento mercantil. Seja como for, tanto a afirmação colhida do depoimento do sócio da falida, quanto o objeto da transação da 13 com o senhor José Eduardo Miranda, não encontra lastro de prova, porquanto o síndico assegurou que não há nos documentos em posse da falida qualquer informação sobre o crédito ora habilitante José Eduardo Miranda. Visualiza-se ainda que referido contrato de compra e venda de empreendimentos imobiliários, firmado em 12 de 2 de 96, foi editado em 21 de 5 de 96, por meio do qual José Eduardo Miranda, cedente, transferiu R$ 1.350.000 para o embargado José Martins Vaz, cedido, cuja data evidencia que a transferência de crédito se deu antes mesmo da formalização do contrato de compra e venda da fazenda firmada em 2006. Além de todas essas incongruências, chama a atenção o fato de o embargado ficar inerte juridicamente ou não recebimento de tamanha quantia
e somente resolveu propor alguma medida após a decretação da falência da 13 Construtora Incorporadora, cujo instrumento revela, aliás, que, embora assinado em janeiro de 2000, teve reconhecido as firmas das assinaturas um ano depois, no mesmo dia em que fora proposta a habilitação de crédito, e, portanto, um mês depois de decretada a quebra. Todas essas nuances foram ressaltadas no parecer do Ministério Público, na origem da lavra do então promotor de justiça, na época, doutor Marco Machado, que ponderou, o desembargador. Diz o desembargador o promotor, à época, o desembargador Marco Machado. O requerente não comprovou a legalidade de seu crédito. Diz ele, vejamos, os documentos apresentados não confirmaram a venda da fazenda São João para José Eduardo, ao contrário, todos apontaram que a propriedade foi adquirida pela Pecuária Baguari, pelo valor de R$ 700 mil. Essa importância foi declarada no imposto de renda do requerente no exercício 98. Não consta da declaração de renda a importância de R$ 100 mil, etc. Tal. Eduardo de Campos, não consta na declaração de renda a importância de R$ 100 mil, supostamente paga em espécie por José Eduardo Miranda ao requerente como parte de negociação da fazenda. Edmundo Luiz Campos de Oliveira confessou que o crédito em discussão decorria de empréstimos feitos com afeto de José Eduardo Domingos, afirmando que a dívida estava formalmente contabilizada no livro da empresa. Contudo, o síndico não encontrou nenhum documento sobre essas transações. O documento apresentado para comprovar a negociação firmada entre a requerida e José Eduardo Miranda não demonstrou a participação da empresa de fomento mercantil na transação, nem a obtenção de empréstimo. Trata-se de contrato de promessa de compra e venda de empreendimentos imobiliários. Em tese, diz ainda o promotor, esse contrato foi simulado para ocultar a agiotagem, basta atentar para as participações de João Arcanjo Ribeiro e Valdir Pirano na negociata, dois notórios agiotas de Mato Grosso. O termo aditivo que incluiu o requerente na condição de compromissar o comprador foi assinado em 21/5/96, antes mesmo do contrato particular de compra e venda da Fazenda São João, firmado entre José Eduardo, etc. Diz ainda o promotor, foi registrado nas cláusulas 4 e 5 do instrumento particular de folhas que a atualização do crédito atingiu a importância de R$ 3.500.000 devido ao transcurso de 4 anos desde sua transferência. A inércia jurídica do requerente nesses anos, estou dizendo ainda sobre o promotor, não é justificável, uma vez que ele alegou atravessar dificuldades financeiras, mas não buscou receber seu crédito por meio de ação de cobrança, só agiu após a decretação da falência da requerida, com um instrumento particular assinado às vésperas da quebra e autenticado no mesmo dia da propositura da inicial. O requerente não pode alegar desinformação, tendo em vista que a negociação foi assessorada por empresa de corretagem imobiliária que recebia 5%, consoante cláusula 4ª do contrato. Ao que tudo indica, diz ainda o promotor, a origem do crédito é ilícita, decorrente de agiotagem ou ficta, apresentada com a intenção de fraudar credores, crime falimentar, tal. Não comprovada a ilícita do crédito, não pode ser habilitado. Cita ainda o promotor a seguinte jurisprudência: falência, crédito, habilitação, origem, licitude, título, emissão, operação, usura, rejeita-se o pedido de habilitação de falência quando o suposto credor não prova satisfatoriamente a causa ou origem ilícita de seu crédito ou lhe atribui causa diversa. A circunstância de o título ter sido emitido pela falida voluntariamente não ilide a ilegalidade da operação que a originou, inspirado na usura, que vulnera os princípios fundamentais, etc. Tal. Se por agora, tem sido promotor, digo eu, se por origem se entende, em princípio, o negócio, o fato ou a circunstância de que provém a obrigação do falido, conclui-se pela necessidade de denúncia formal da causa que provou o seu nascimento, mesmo para aqueles créditos que se materializam em documentos que lhes servem de forma legal, confissões, etc., cujo ônus não foi desempenhado pelo embargado, mesmo porque, como anota o síndico, não há na empresa qualquer registro desse crédito, que, aliás, não é de valor insignificante, já que é representativo da venda de uma fazenda de mais de 18 mil hectares de terras. Essa é a conclusão adotada pelo voto minoritário, proferido pelo eminente desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, cujo entendimento é adotado para definir a questão dos presentes embargos infringentes. Posto isso, prestigiando o voto vencido, peço vênia aos votos vencedores para julgar, para dar provimento aos infringentes. É como voto. Como vota o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Senhor presidente, por
coincidência, eu sou o revisor deste recurso, desse embargo dos infringentes. E não há nem como, né, rever meu voto, porque eu entendi exatamente o que foi relatado por Vossa Excelência. E eu, quando proferi meu voto na Câmara, eu entendi que o simples documento que haja ou não a concordância do devedor, ele não pode dizer que ele está provando a origem. E o que eu citei aqui, vários julgados, não só desse tribunal, mas como o desembargador Orlando, o desembargador Jurandir Florencio e até do STJ, da ministra Nancy Andrighi, dizendo nas habilitações de crédito regidas pelo Decreto-Lei 766145, que era à época aplicável, não atual, mas na época, é imprescindível que seja demonstrada a origem do crédito. A exigência legal de demonstração da origem justifica-se pela necessidade de verificação da legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que fraudes e abusos sejam cometidos em detrimento dos verdadeiros credores da falida. Certo? Então, não é que a parte contrária teria que provar que era fraude. Não. A parte credora, trazendo o título, tem que provar que aquilo tem origem, certo? E não basta um único documento. Então, quer dizer, mas, em suma, o voto de Vossa Excelência espelha exatamente o que foi dito, né? E o parecer lá, proferido também pela douta procuradora, também era no sentido de ser negado provimento, certo? Esse era o parecer da Procuradoria à época, né? Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, prevalecendo o voto minoritário. Com o voto do desembargador João Ferreira Filho. Senhor presidente, inicialmente eu fiquei intrigado com a situação que o advogado sinalizou aqui da tribuna, de que o crédito for inadmitido porque não havia escrituração contábil na empresa. Mas não é só isso, não. Há um conjunto de circunstâncias que foram, inclusive, destacadas pelo parecer do Ministério Público lido por Vossa Excelência, não aquele que aqueceu com a habilitação, mas aquele feito pelo Dr. Marcos Machado na época. E, realmente, o juiz tem a iniciativa de mandar investigar, né? Em razão da complexidade e natureza do processo falimentar. Pode haver, e a casuística aí é abundante de estratégias de ardis para subtrair patrimônio da massa em detrimento de créditos realmente legítimos de credores. Então, como o horizonte ficou muito mais amplo desde o início dos debates, da exposição da matéria, eu quero pedir, venha aos que votaram de maneira divergente, mas eu vou aderir, portanto, à convergência e votando com Vossa Excelência. Com o voto do Dr. Marco José Martins Siqueira. Eu voto com o digno relator. Com o voto do Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza. Acompanho o relator. Por unanimidade, prover os embargos infringentes. Lamento agora. O que é isso aqui? Agravo regimental, número 206, em que figura como agravante Jair Passini e agravado Cláudio Alves Pereira. Eu sou o relator, o primeiro vogal do desembargador Carlos Alberto, o segundo vogal do João Ferreira Filho, o terceiro vogal do Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza, e quarto, Dr. Marco Martins Siqueira. Cuida-se de recurso de agravo regimental interposto por Jair Passini de decisão que, na ação rescisória que move empate Cláudio Alves Pereira e outro, negou a liminar pleiteada que tinha por fim suspender o cumprimento de sentença proferida pelos órgãos agravados em razão da procedência de ação de cobrança. Alega, de início, que demonstrou de forma suficiente a plausibilidade do seu direito, bem assim o risco de dano irreparável que experimenta em razão da existência de atos de constricção que comprometem significativo o seu patrimônio.
sustenta o equívoco da decisão que indeferiu a liminar, porque consistente em devida premissa de que o STF e o STJ teriam tocado a matéria da demanda. Ressalta a evidência de erro de fato do acórdão reincidente que o condenou ao pagamento de honorários advocativos correspondendo a 10% sobre o valor de uma área de 13 mil hectares, ao invés de cingir a condenação ao objeto da contratação. Assevera que a decisão agravada não levou em conta o perigo de dano de difícil e impossível reparação, porque os agravados estão na iminência de proceder à penhora de bens de sua propriedade, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores que atingem quase 20 milhões de reais. Complementa que os agravados beneficiados pela Justiça não têm laço patrimonial para arcar com a restituição dos valores que eventualmente foram levantados no caso de procedência da rescisória. Diz ainda que ofertou bens à penhora suficientes a garantir a dívida exequenda e a suspender o cumprimento de sentença, como requerido na liminar. Pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a liminar e, assim, determinada a suspensão da execução. É o relatório, nesse fato. Vou botar um água. Fica seca hoje, né? Ah, tem. É. Tá. Apesar de que Tem parecer. Tá. Então, mantido o parecer. Cinge-se a controvérsia em saber se tem pertinência o recurso interposto por Jair Pessini, não é Passini, é Pessini, não sei, da decisão que negou liminar pleiteado na ação rescisória, cuja finalidade é suspender o cumprimento da sentença promovida pelos órgãos embargados. O que se busca no presente recurso é a concessão de liminar pleiteada na rescisória, que indeferir, a fim de suspender o cumprimento da sentença no valor de 17 milhões e qualquer coisa, promovido pelos agravados em razão da procedência de ação de cobrança de honorários advocatícios. Na decisão recorrida ficou registrado. O artigo 489 do processo, com a redação que lhe deu a Lei 8.280, permite que seja concedida a situação de tutela, dos efeitos da tutela pretendida em ação rescisória, somente quando imprescindível e desde que presente os requisitos próprios. O artigo 489, no ajustamento da ação rescisória, não impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindente, ressalvada a concessão, caso imprescindíveis, sob os pressupostos previstos em lei, das medidas de natureza cautelar e antecipatória. E aí eu cito outras. A redação do artigo acima transcrito, por si só, impinge maior carga de excepcionalidade e especificidade aos pressupostos do artigo 273, em face da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado. No caso, as razões da inicial e os documentos que a acompanham não convencem da verossimilhança do direito alegado, pelo menos para efeito de concessão de liminar. Estou lendo decisão que eu concedi, da qual depois recurso. Quanto à questão do princípio de juízo natural, violado, segundo o requerente, porque o magistrado que julgou o feito ou fizer em atropelo a decisão da juíza que eu presidi, que, inclusive, teria proferido despacho ordenando o pagamento de custas, carece de maior esclarecimento, teria dito eu naquela decisão. Ocorre que, sob esse fundamento, impõe melhor saber acerca da cadeia de evolução das substituições, até porque 3 são os magistrados referidos pelo autor. Já no que diz com o erro de fato e violação de lei, igualmente não se cuida de matéria assim tão evidente como enfoca o autor. Tanto é assim que é submetido a exame do STJ, o acórdão bem espera a dimensão da controvérsia. Registra, por último, que da decisão cuja rescisão se pretende, foi interposto recurso extraordinário, naturalmente, na parte relativa às questões constitucionais, que na Corte Suprema foi negado provimento. Fica, assim, comprometida a verossimilhança das alegações visualizadas pelo autor. Ainda que marcada de alguma relevância, digo eu, mostra mais razoável o exame da matéria pelo mérito, até porque, além da justiça local, a questão já passou pelo exame de cortes superiores. Eu teria dito as razões pelas quais indeferia liminar, agora estou examinando o recurso. Pois bem, é certo que em situações próprias e presentes pressupostos, vale dizer, a verossimilhança do direito e o perigo da demora, pode o cumprimento da sentença ou do acórdão rescindente ser suspenso. Ou seja, a concessão da medida pleiteada decorre da plausibilidade
do direito substancial e na possibilidade de ocorrer prejuízo à parte postulante. Neste particular, negou-se a liminar hora embargada porque entendeu-se, dentre outras singularidades acerca dos fundamentos da ação rescisória, que a matéria não se mostra tão evidente quanto invocada pelo autor. No caso, a possibilidade de concretização da penhora do imóvel rural, que é ato inicial de cumprimento, não constitui motivo suficiente a determinar a verossimilhança da alegação, que exige mais do que a aparência do direito que, aqui, não se observa com mais clareza. Realça-se, assim, que o simples receio de dano irreparável não é bastante para autorizar a tutela desejada, porque os pressupostos da tutela antecipada são concorrentes. A ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor. RESP 265/2051. Vale registrar que, embora o agravante tenha apresentado novos documentos, inclusive uma manifestação do Ministério Público, da Procuradoria, a título de amparar a sua pretensão antecipatória, ainda assim não vê motivo suficiente à prática de atos de suspensão da execução. Cito alguma jurisprudência, duas, e, em conclusão, senhor presidente, eu estou negando provimento ao recurso. Eu faço aqui uma explicação. Essa ação rescisória é uma ação rescisória que foi proposta por um advogado que teria prestado serviço aqui pelo autor da rescisória e, ao final, desentender acerca do cumprimento. E a cláusula do contrato prevê que é aquela história do proveito econômico que decorreria da execução do contrato, né? E, dentro desse contexto, a decisão foi julgada em primeiro grau pelo juiz e em segundo grau. Aqui, teria sido reformada em parte, diminuindo um pouco esse valor, tomando como parâmetro não a venda do imóvel, mas uma outra avaliação que teria sido realizada no imóvel, com base nisso aplicado o percentual dos honorários. Essa decisão foi submetida a recurso especial e extraordinário. Lá no STJ começaram a conhecer inicialmente o recurso, mas depois acabaram zerando e mandaram de volta para cá, embora haja uma alegação aqui do réu da ação rescisória aqui recorrido de que essa matéria teria que ser examinada pelo STJ. Mas tudo isso ainda tem que sanear o processo, examinar essas questões pertinentes. E, em princípio, eu estou mantendo a decisão que proferi, negando a antecipação dos efeitos da rescisória. É como voto. Como vota o senador Carlos Alberto Alves da Rocha. Mais um recurso da qual eu participei votando também na Câmara, né? O voto da relatoria do desembargador Sebastião, lá na Câmara, e eu fui revisor nesse caso. Nós demos provimento parcial, né? E agora veio a rescisória também para essa Câmara. E eu, em princípio, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Vereador João Ferreira Filho. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. O voto do doutor Paulo Sérgio Carreira de Souza. Relator. O voto do doutor Marcos José Martins Siqueira. Correlator. Então, por unanimidade, desproveu. Negar provimento ao regimental. Acabou. Nada mais havendo, agradeço a presença de tudo, cumprimentando pela tolerância, cumprimentando seus advogados e até a próxima sessão.
tchau.